Sandro, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos, mas a seu tempo manifestou a sua palavra, pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, a todos os irmãos e ouvintes. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Vamos ouvir o Mestre, o bom pastor, falar. Segundo Mateus, capítulo 11. E aconteceu que, acabando Jesus de dar seus preceitos aos seus discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a lhe dizer: És tu aquele que havia de vir? Ou esperamos outro? E Jesus, respondendo, disse-lhe: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e verdes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e o Evangelho é pregado, anunciado aos pobres. E feliz é aquele que não se escandalizar em mim. E partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas, a respeito do João, que foste ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Ou que foste ver? Um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Ou então que foste ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta, porque este é de quem está escrito: Eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que, entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João, o Batista. Mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João, o Batista, até agora, se faz violência ao reino dos céus. Pela força se apoderam dele, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem semelharei esta geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças, clamam aos seus companheiros e dizem:
Tocamos-vos flautas e não dançaste. Cantamos-vos lamentações e não chorastes. Pois veio João, não comendo nem bebendo, e dizem, tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem, eis aí um homem comilão e bebarrão, amigo dos publicanos e dos pecadores. Mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Então começou Jesus a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, por não se haverem arrependido, dizendo, ai de ti, Corozaim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido, com saco e com cinza. Porém eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, serás abatida até aos infernos, porque se entre os de Sodoma fossem feitos os prodígios que em ti se fizeram, teriam permanecido até hoje. Porém eu vos digo que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos meninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve, todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso, humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Capítulo 12. Naquele tempo passou Jesus pelas searas em um sábado. Então os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isto, disseram-lhe, eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Jesus, porém, lhe disse, não tendes lido o que fez Davi? Quando teve fome, ele e os seus que estavam com ele, como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes. Ou não tendes lido na lei que, aos sábados, os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não dízimo, não condenarias os inocentes, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. E partindo dali, chegou à sinagoga deles. E estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada, e eles, para o acusarem, o interrogaram, dizendo, é lícito curar nos sábados? Jesus lhe disse, qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova,
não lançará a mão dela e a levantará. Pois, quanto mais vale um homem do que uma ovelha? É por consequência lícito fazer bem nos sábados. Então disse aquele homem: estende a tua mão. E ele a estendeu, e ficou sã como a outra. Os fariseus, tendo sido e saído, formaram conselho contra Jesus para o matarem. Jesus, sabendo isso, retirou-se dali. E acompanharam grandes multidões, e ele curou a todas. E recomendava-lhes rigorosamente que o não descobrissem, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que disse: eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito e anunciará aos gentios o juízo. Não condenará, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada e não apagará o pavio que fumega, até que faça triunfar o juízo. No seu nome os gentios esperarão. Lhe trouxeram então um endemoniado cego e mudo. De tal modo o curou, que o cego e o mudo falava e via. Toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: este não expulsa os demônios senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhe: todo reino dividido contra si mesmo é devastado. Toda a cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? Mas se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsa então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar em casa de um homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não o amarrar o valente? Aí saqueia então a sua casa. Quem não é comigo é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo: todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens. Porém, a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. Se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado nem neste século, nem no futuro. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto conhecereis a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas, sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que, de toda a palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Então, alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra, dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas Jesus lhe respondeu e disse: geração má e adúltera
pede um sinal, porém não lhe será dado outro sinal senão o do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Eis que está aqui quem é mais do que Jonas. A rainha do meio-dia se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é maior do que Salomão. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando o repouso e não o encontra. Então diz: voltarei para a minha casa, de onde saí. E voltando acha desocupada, varrida e adornada. Então vai, leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Falando Jesus ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe, seus irmãos, pretendendo lhe falar. Disse-lhe alguém: eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem te falar. Jesus, porém, respondendo, disse ao que lhe falou: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E estendendo a sua mão para os seus, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, este será meu irmão, minha irmã e minha mãe. Capítulo 13. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou. Toda a multidão estava em pé na praia. Jesus lhe falou de muitas coisas por parábola, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. Quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. Então vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu entre pedregais, onde não havia terra bastante. Logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se, secou-se, porque não tinha raiz. Outra caiu entre espinhos. Os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra caiu em boa terra, deu fruto. Um grão produziu 100, outro 60 e outro 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe: por que lhe falas por parábolas? Ele respondendo disse-lhe: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhe é dado. Porque aquele que tem, se dará e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábola, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que disse: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis. Vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram de mau grado com seus ouvidos, fecharam os seus olhos, para que não vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque estão vendo, e os vossos ouvidos, porque estão ouvindo. Porque em verdade vos digo, que muitos profetas e justos desejaram ver
o que vós estão vendo, e não ouviram, e desejaram ouvir o que vós estão ouvindo, e não ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem um maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra, logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é temporão, então, chegada a angústia e a perseguição, por causa da palavra, logo se ofende. O que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas as preocupações deste mundo, a sedução das riquezas, sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra. Então dá fruto, e um produz 100, outro 60, outro 30 por um. Lhe propôs Jesus outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Os servos do pai de família, indo ter com ele, lhe disseram: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhe disse: um homem inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-los? Jesus, porém, lhe disse: não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. Então, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Outra parábola lhe propôs Jesus, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que o homem, pegando nele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, se faz uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Outra parábola lhe disse Jesus: o reino dos céus é semelhante ao fermento de uma mulher, que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Tudo isto disse Jesus, por parábola à multidão. Nada lhe falava sem parábola, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que disse: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Então, tendo Jesus despedido a multidão, foi Jesus para casa. Chegaram ao pé dele os discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: o que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é o fim do mundo. Os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido, queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo, e os que cometem iniquidade lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol do reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. Então, pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas.
Encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo quanto tinha e a comprou. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, que apanha toda a qualidade de peixes. Estando cheia, os pescadores a puxam para a praia. Então, assentando-se, apanham para os cestos os bons, os ruins, porém lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e se separarão os maus de entre os justos. Lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. E disse-lhe Jesus: Entendestes todas estas coisas? Lhe disseram eles: Sim, Senhor. E ele lhe disse: Por isso, todo escriba, instruído acerca do reino dos céus, é semelhante a um pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. E aconteceu que Jesus, concluindo estas parábolas, se retirou dali. E chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles. De sorte que se maravilhavam e diziam: De onde veio a este a sabedoria, estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tanta sabedoria? E escandalizavam-se em Jesus. Porém Jesus lhe disse: Não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E Jesus não fez ali muitas maravilhas, por causa da incredulidade deles.